dessas circunstâncias analisadas, fixo na primeira fase a pena base em 6 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não foram identificadas circunstâncias atenuantes. Contudo, verifico a incidência das agravantes previstas nas alíneas E e F do artigo 61 do Código Penal, considerando que a vítima do homicídio era ascendente, ou seja, a genitora do acusado, e o crime ocorreu na prevalência das relações domésticas. Portanto, torno a pena intermediária em 8 anos de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, não se verificam causas de diminuição da pena. Contudo, incide a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, considerando que a vítima contava com mais de 60 anos de idade ao tempo do delito. Assim, eleva a pena precedentemente estabelecida em 1/3, resultando em uma pena privativa de liberdade definida em 10 anos, 2 meses e 18 dias. Desse modo, fica o réu condenado à pena definitiva de 10 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121 caput do Código Penal, ante a ausência de outras circunstâncias que importem a sua modificação. A decretação penal, no caso, o réu permaneceu preso por 5 meses e 1 dia, razão pela qual reconheço o Instituto da Decretação Penal, deixando contudo de aplicá-lo, tendo em vista que a redução do campo não tem o condão de modificar o regime de cumprimento da pena fora fixada. Assim, considero a quantidade de pena aplicada fixo como regime inicial, o cumprimento de pena privativa de liberdade, fechado, e atento ao que dispõe o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. A natureza do crime e a quantidade de pena privativa de liberdade impostas impedem a substituição por outra de qualquer natureza e obstém a concessão dos subsídios. Capítulo caput, artigo 44, inciso 1º e o artigo 77, caput. Quanto à fixação de indenização mínima, os termos do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal Brasileiro, deixam de fixá-lo ante a ausência de pedido nesse sentido e da falta de contraditório. Concede ao réu o benefício de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, uma vez que responde o processo em liberdade, não havendo motivo para a decretação de sua prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código Penal Brasileiro. Condena o acusado ao pagamento de custos processuais, as quais faça a reconhecida pobreza dos mesmos, que se exteriorizam nos autos, isento do pagamento pelo prazo máximo de 5 anos, quando se extinguirá pela prescrição, salvo se dentro do prazo puderem pagar. Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 1. Lancem-se o nome dos réus no rol de fatos. 2. Oficie-se o cartão eleitoral desta comarca via sistema infodípio, informando a suspensão dos direitos políticos do condenado. 3. Instaurem-se o processo de execução, extraindo as peças indicadas na Lei 7.210 de 1984 e na Resolução 113 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, com distribuição no C. 4. Arquive-se. Havendo interposição de recurso, certifique-se nos autos. Em seguida, emitir-se o apelado para que ofereça contra-razões no prazo da lei. Em seguida, remessam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará com as homenagens de praxe. Sentença lida e publicada no plenário, na qual sai intimado todos os presentes. Registre-se e cumpra-se. Plenário do Tribunal de Justiça da Comarca de Nova Russa, Ceará, aos 23 dias do mês de abril de 2025. Certo, então com a leitura da sentença fica encerrada essa sessão. Eu agradeço a presença de todos, a colaboração aqui da polícia, da professoria, do Ministério Público, do Conselho Auxiliar, da Justiça e dos senhores, principalmente, que estão aqui como trabalhadores dessa causa e tiveram o compromisso e a responsabilidade de votar da forma que mais entender conveniente e de acordo com a íntima convicção pessoal dos senhores. Então, os senhores estão convocados para a próxima sessão, certo? Para comparecerem e aí